Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Glória a Deus, igreja, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em nosso momento com Deus, especial de quarta-feira da família. Estamos trazendo aqui mais um recado de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Hoje vamos falar da decisão de um pai. Um pai que tomou uma decisão, diga-se de passagem, uma decisão errada, né? E trouxe consequências gravíssimas para o futuro da família. Né? Nós temos que estarmos atentos às decisões que temos que tomar na vida, que temos tomado durante o percurso de nossa vida. Amém? Glória a Deus. Às vezes são coisas pequenas, são decisões que parecem simples, mas que pode se tornar complicada no futuro. Né? E temos que estar atento a isso. Amém? Imagine você diante de uma situação em que você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Tem que assumir uma posição ali. É uma situação de conflito, uma situação que você às vezes poderia até desprezar aquela situação e deixar passar. Poderia deixar passar em branco ou, né, tomar uma atitude que poderia trazer consequências, né, sérias e deixar sequelas para o resto da vida. Né? A pessoa poderia ter tomado uma decisão que leve a uma consequência terrível, não só para ela, mas para toda a família. Eu vou contar a história aqui de um pai que tomou uma decisão, né, que levou uma consequência desastrosa para toda a família. E essa história desse homem está lá no livro de Josué, Josué 7. Faz parte da mensagem de domingo. Eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Eu tenho certeza que vai falar o teu coração, que vai chamar a tua atenção em nome de Jesus. Amém? Esse pai ele não tinha que ter tomado essa decisão. Hoje ele poderia, né, ter uma outra história. Hoje os livros, né, principalmente as escrituras sagradas, poderia estar contando uma história diferente desse homem, como a história de um herói, um guerreiro que batalhou, que venceu ali junto com o povo de Israel, ao assumir a terra prometida, ao conquistar a terra prometida, porque ali tiveram que expulsar gigantes, tiveram que expulsar os moradores daquela terra, que não pertenciam a eles, mas ao povo de Deus, aos escolhidos de Deus, porque aquela terra, Canaã, é a promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Que Deus prometeu a Abraão que a descendência de Abraão iria assumir aquela terra, porém teriam que expulsar os moradores daquela terra. Amém? Então vamos para a narrativa, para a história, em nome do Senhor Jesus. Eu vou começar aqui no versículo 24, capítulo 7, versículo 24. Olha que história, meu irmão. Olha que decisão que esse homem tomou, que poderia ter sido totalmente diferente e que trouxe consequências terríveis para a família dele. Vamos lá então para a mensagem. Josué 7:24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, isso mesmo, Acã. Todos conhecem essa história, né? Mas vamos ver de um ângulo diferente. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, prestem atenção, ó, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha. Dando uma paradinha aqui, ele tinha tudo, ele era rico, ele tinha fazenda, esse homem tinha fazenda. Para a pessoa que tinha bois, jumentos, ovelhas, tendas, ele tinha posses, né? Ele não precisava tomar a decisão que tomou. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas ele não precisava tomar aquela decisão. Ele não precisava cobiçar, ele não precisava ter roubado aqueles utensílios valiosos, né? Que Deus havia avisado para ele, para todo Israel, para que não
cometessem aquele erro. E ele foi lá, não deu ouvido à palavra de Deus e cometeu esse erro. Erro gravíssimo. E levou para ele, para a família dele, né, uma destruição completa e total. A história dele poderia ter sido diferente, mas não. Hoje nós contamos essa história, a Bíblia conta a história do Acã como um vilão, como uma pessoa que cometeu um erro e pagou caríssimo por esse erro. E vamos ver isso, amém? Para entender melhor, volta lá no capítulo 6, no versículo 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, e vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. E irão ao tesouro do Senhor. Aqui, ele não poderia ter cometido esse erro. Deus aqui fez a advertência. Tão somente guardai-vos do anátema. Anátema é tudo aquilo que Deus condena, tudo condenável. E se Deus condena algo e você tomar posse daquilo, aquilo traz consequências terríveis, traz maldição, né? E vai prejudicar e muito a vida da pessoa. Amém? Isso aqui foi quando eles tomaram a cidade de Jericó e Deus sentenciou ali aquela cidade, a destruição total, dando cabo ali de crianças até o idoso, de animais, tudo que tinha naquela cidade tinha que ser destruído, queimado a fogo, com exceção, olha aqui, ó, no versículo 24 do 6, com exceção da prata e do ouro, os metais preciosos. Olha o que Deus diz. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimarão a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Era para ser dado para a casa do Senhor. O que foi que o Acã fez? Ele pegou a capa babilônica, viu lá aquela capa bonita, de couro polido, reluzente, todo enfeitado provavelmente com botões de ouro, né? Tinha sua beleza. Tanto é que atraiu a atenção do Acã. Ele foi lá, pegou para ele. E os utensílios de valiosos aqui, de ouro, de prata, que ele viu, era para ser levado para casa, para o depósito do tesouro do Senhor. E o que foi que ele fez? Ele pegou na intenção, né, de ficar com ele. Aí todos, não, vamos levar para a casa do Senhor, para o tesouro da casa do Senhor. Mentiu, né? Mas no caminho ele desviou do caminho da casa do Senhor, do tesouro da casa do Senhor. Em vez de levar para a casa do Senhor, ele levou para a casa dele, para a tenda dele. E todos conhecem essa história. Enterrou lá debaixo da terra, na tenda, para ninguém saber, para ninguém ver. Mas Deus vê tudo, meu irmão. Deus vê tudo, minha irmã. Não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão atentos a tudo e a todos, né? Tenha certeza disso. E no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 1, a palavra de Deus diz: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira de Deus se acendeu, porque ele cometeu esse erro. Ele cobiçou a capa babilônica, que era anátema, era para ser queimada junto com a cidade, com o povo daquela cidade, com tudo que a cidade tinha, com exceção da prata, do ouro e dos metais valiosos, de ferro, que seria para a casa de Deus. Ele foi lá, cobiçou. Mentiu quando disse que iria ajudar a levar o tesouro, as peças preciosas, valiosas, para o depósito da casa do Senhor. Não levou para a tenda dele e ali enterrou, né? Enterrou para que ninguém visse. Porém, aconteceu um fato muito interessante. Quando foram invadir Ai, a cidade de Ai, que é tão pequena quanto o nome, eles foram derrotados por causa desse pecado. E às vezes por causa do anátema que a pessoa carrega na vida, carrega ali durante a trajetória, mesmo depois de ter passado pelas águas, aceitado o Senhor Jesus Cristo,
ter nascido de novo, se tornado uma nova criatura, ainda carrega ali uma raiz de amargura, carrega ali algo que Deus condena no coração. Às vezes pode ser um objeto, uma imagem de algum santo, que as pessoas chamam de santo. Às vezes a pessoa está lá, é bonitinho, né? Como expliquei isso no domingo, é bonitinho. Foi presente de não sei quem, foi presente de uma viagem que alguém fez lá na cidade santa e tal. É bonitinho, não faz mal a ninguém. Mas se Deus condena, tem que lançar fora. Tem que lançar fora o anátema. Anátema é tudo aquilo que Deus condena. Às vezes é um sentimento que a pessoa carrega ali no coração, mas que Deus condena. É um sentimento de ódio, de rancor, de amargura, né? E Deus condena. E olha só o que Deus diz aqui, ó. Deus fez uma advertência tão grande. No versículo... E disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, né? E mais para frente aqui no versículo 12, na parte B que o pessoal fala, né? E viraram as costas diante dos inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. No versículo 12 do capítulo 7. Não serei mais convosco, olha só. Se não desarraigares o anátema do meio de vós. Desarraigar é arrancar pela raiz. Tem que arrancar o ódio, tem que arrancar a amargura, esse ressentimento, né? Que está prejudicando, que está impedindo Deus de se fazer presente na sua vida. Se você não tirar, não liberar, não limpar o teu coração, Deus não vai poder andar contigo. Tem que arrancar o anátema, senão ele não vai ser contigo, ele não vai te dar vitória. Pode vir a luta que for, pode vir se levantar o inimigo que for, Deus não vai poder te dar vitória, você vai perder, você vai ser sempre ter derrotas nas suas batalhas, nas suas lutas. Né? Você vai ser sempre vencido. Tem que tirar, meu irmão, tem que tirar. Se não tirar o anátema do meio de vós, não serei mais convosco. Imagine, meu irmão, Deus se ausentando da sua presença, você vai ficar sozinho. Sem Deus, ninguém consegue chegar a lugar algum. Sem Deus, ninguém pode fazer nada. Se Deus não permitir, não tem como. Não tem como. Até uma folha, diz a palavra de Deus, de uma árvore, não cai sem a permissão de Deus. Né? Imagine nós andando, lutando, né? Gente que assumimos um compromisso com Deus, de andar com Deus. Mas se a gente tiver algo no coração, algo que Deus condena, se a gente carregar algo que Deus condena, Deus não vai poder fazer nada na nossa vida. Ele não vai poder andar conosco. Não vai poder nos dar a vitória que precisamos durante uma batalha, durante uma luta, né? Durante uma provação. Não é verdade? E ali o Acã ele cometeu esse erro, um erro gravíssimo, ele pagou caro. Agora vamos lá para o versículo 24 do capítulo 7, olha só. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Você viu quantas coisas ele tinha. Ele tinha família, ele não pensou nos filhos, não pensou no futuro dos filhos, não se preocupou se iria prejudicar os filhos ou não aquela decisão que ele tomou, aquela má decisão, né? Foi uma decisão muito, muito ruim que ele tomou. Foi mal mesmo, foi mal na sua decisão. Não foi nem precipitado, ele foi mal, foi cruel, né? Em não pensar na família, não se preocupar com os filhos, não se preocupar com as consequências que esse mal, que essa decisão, que essa atitude que ele tomou poderia levar, né? E sendo que Deus já havia advertido, tão somente guardeis do anátema. Ele não guardou, ele não deu ouvido à palavra de Deus, cometeu o erro e pagou caro. E o que foi que ele pagou? E o que aconteceu com ele? Então disse Josué,
Por que nos perturbastes? O Senhor te perturbarás neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. Olha só, foi apedrejado ele, a família, tudo quanto tinha. O que é que ele tinha? Tinha seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha. Ele não precisava tomar essa decisão, ele não precisava fazer isso, ele não precisava daquela capa babilônica, ele não precisava pegar no que era de Deus. E ele pegou e ainda mentiu. Não, isso aqui estou levando para a casa do Senhor, estou levando para a casa do tesouro do Senhor. E levou para a casa dele, para a tenda dele, e ali escondeu. Mas Deus viu tudo, e Deus já havia advertido para que isso não acontecesse. Ele não deu ouvido e cometeu esse erro. Tomou essa decisão terrível, né, macabra, digamos assim. E ali as consequências foram terríveis. Pagou ele, pagou os filhos, pagou a criação de animais que ele tinha, a esposa. A Bíblia não fala, mas se ele tem filhos, teve esposa, né? Todo mundo pagou, não sobrou nada. Até aquilo que ele furtou, o ouro, a prata, lá, o ferro, né? Os ciclos de prata, a cunha de ouro, tudo foi queimado. Sequer Deus quis saber de volta. Ele não precisava ter tomado aquela decisão. Às vezes a pessoa toma decisão desnecessária, de forma desnecessária, né? Decisão terrível, que vai levar consequências terríveis para o futuro, não só dele, mas como também da família, prejudicando a família, prejudicando os filhos. Olha, abra os seus olhos, veja se você está andando realmente no caminho certo, no caminho de Deus. Às vezes, aos olhos humanos, como diz a palavra, aos olhos do homem, o nosso caminho pode ser bom, pode ser agradável, aparentemente pode ser um caminho de felicidades, mas aos olhos de Deus não é. E temos que seguir e andar no caminho de Deus, que são mais altos que tudo isso que nossos olhos alcançam. Amém? Portanto, não tome decisão precipitada, não tome uma decisão errada. Pense antes de tomar, nas consequências, antes de tomar uma decisão. Se a sua decisão vai prejudicar sua família, vai prejudicar seus filhos, o futuro de seus filhos. Amém? Está aí o recado de Deus. Se eu falar mais, vai ser o homem, não vai ser o Espírito Santo de Deus. E que o Senhor fale mais ao teu coração em nome do Senhor Jesus. Esse é o recado que eu tinha para hoje, para você, né, neste momento, nesse encontro com Deus, nesse momento com Deus, em nome de Jesus. Amém? Glorioso Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem pessoas precisando tomar uma decisão, Pai. Ajude essa pessoa a tomar a decisão certa, Pai. A decisão que não venha trazer consequências, oh meu Pai, desastrosa para a família. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Orienta, Pai, guia os passos desse meu irmão, dessa minha irmã, nas decisões que eles precisam tomar. Ah, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não os abandona, Pai, em nome de Jesus. E se tem pessoas, meu Deus, com anátema, guardando, escondendo algum tipo de anátema, meu Pai, mostra, abre os olhos dela para que ela veja. E mostra, Pai, como se livrar do anátema. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém guardando algum rancor, algum ressentimento, ódio, amargura contra alguém, ah, meu Deus, desça com tua unção, com teu poder, com fogo santo, Pai, queimando, Pai, destruindo todo o sentimento faccioso, Pai, que tem levado essa pessoa a se distanciar de Ti, levando essa pessoa, meu Pai, a se ausentar da Tua presença, Pai amado. Oh, meu Deus, pela Tua misericórdia, Pai, pelo Teu infinito amor, eu invoco a Tua presença, eu invoco o Teu poder sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para dar vitória, para ajudar, Pai, na caminhada, nas decisões que essa pessoa precisa tomar e tem tomado, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu me levanto agora contra toda a potestade, contra todo o principado que tem agido nessa família. Em nome de Jesus eu ordeno, sai. Todo mal, sai anátema, sai dessa família, sai dessa casa, sai desse coração. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda maldição sai, desapareça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, ande de mãos dadas com Deus, lado a lado com Deus, e a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço, Deus te abençoe, um beijo no coração de todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Laerte, Pastor Helena, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todos, família Vida Nova, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe e um forte abraço.